Olá, eu sou o professor Regiano Vedovato, estrategista de neurovendas e treinador comportamental. Eu quero te dar as boas-vindas para mais uma aula aqui sobre neurovendas na prática para ajudar você a vender muito mais. Nessa aula, rapidinho, eu quero fazer um resumo de um assunto muito importante. Poxa, como que você pode, como profissional de vendas, como neurovendedor, diferenciar a sua proposta dos demais vendedores que estão aí no mercado? Ou seja, como é que eu posso sair desses vendedores generalistas, dessas pessoas que estão todas no mesmo saco, todas no mesmo bolo? É diferenciando a sua oferta. Até porque, coloque uma coisa aí no seu papel, né, se você está anotando todas as dicas aqui das nossas aulas. O cliente não compra a sua proposta, o cliente compra a sua oferta. Então, a grande sacada aqui é encontrar a pessoa certa, no momento certo, no local certo, com a oferta certa, certo? Se você conseguir juntar tudo isso, a venda é sucesso, sem sombra de dúvidas, é sucesso garantido. Então, o primeiro ponto é você entender que proposta é uma coisa, é totalmente diferente de oferta, certo? O que a gente mais vê aí, de maneira geral, no mercado, e eu acompanho muitos alunos meus, mentorados, vendedores no dia a dia, já há muitos anos, inclusive, que eu acompanho. A grande maioria dos vendedores, eles fazem uma proposta. E tem gente que ainda faz a proposta formalmente. Claro que em alguns momentos isso é exigido, não é mesmo? Você redigir uma proposta formal, com tudo que a lei obriga, certo? Faz todo sentido, em alguns momentos você é obrigado a fazer isso. Mas de maneira geral, na neurovendas, no dia a dia, no one-to-one, ou seja, no face-a-face que a gente fala, que é você e o teu cliente, o que importa realmente é a tua oferta. A forma como você faz a tua oferta é que é determinante para o cliente realmente tomar a decisão de compra e comprar com você. Há um movimento mundial de comoditização de produtos e serviços. Não é eu que estou falando, isso é Clarke, né? George Clarke, lá no seu livro Venda a Mente, não o Cliente, ele já traz, ele fala muito sobre isso. Ele fala que quanto mais a quantidade de oferta de produtos e serviços a nível mundial aumenta, eles ficam parecidos entre si, eles mais vão ficando parecidos entre si. E nos automóveis não é diferente. Haja visto o número de modelos de automóveis que hoje existem no mercado. Alguns anos atrás, quantos existiam? Quantos existem hoje? E é cada vez mais difícil para o cliente realmente perceber todos os diferenciais, porque eles estão muito parecidos entre si tecnicamente. Então, nós precisamos trabalhar a percepção de valor, certo? E a percepção de valor, ela está diretamente ligada à percepção de preço. Não existe milagre, não existe mimimi. Para o vendedor que é profissional, ele entende que só existe dois caminhos. Ou eu aumento a percepção de valor do meu produto ou aumenta a percepção de preço, certo? Não tem outro caminho. Então, quanto mais eu aumento a percepção de valor do meu produto, do meu serviço, menor a percepção de preço. Quanto menor a percepção de valor, maior a percepção de preço. Ou seja, é uma balança. Não existe milagre. E olha que interessante, preço é monetário, valor é sentimento. Valor é percepção. Poxa vida, se valor é sentimento, então eu consigo construir essa percepção. E quando você vai fazer a sua oferta diferenciada para o seu cliente, você consegue aumentar a percepção de valor aqui na hora de fazer essa oferta, se você for estrategista, se você for profissional. E é exatamente isso que eu quero mostrar para você, tá bom? Olha só, de maneira geral, a gente precisa entender que existem 3 pontos muito importantes a serem considerados quando eu vou fazer uma oferta de vendas. As primeiras são as características, né? A outra são os benefícios, certo? Você já deve ter ouvido falar muito disso. O que são características, professor? As características nada mais é do que a matéria-prima do teu produto. Do que o carro é feito, qual a motorização dele, certo? Para quantos passageiros é, do que é feito o tecido dos assentos dele, se é couro, se não é. Tudo isso são características. As características são importantes? Muito importantes. As características de um bom produto são importantes? Muito importante. A qualidade do produto é importante? Importantíssimo. Agora, de maneira geral, quando a gente fala aí do processo comercial através do estado emocional das pessoas, o cliente não compra as características.
Embora sempre tenha alguns apaixonados, né, que vão lá e vão identificar item a item, comparar carro por carro, modelo por modelo, motorização por motorização, sempre vai ter os analíticos de plantão, né? Mas, de maneira geral, as pessoas compram o que aquela característica faz por ele. Eles compram o que aquele produto, aquele carro vai fazer por eles. Então, eles não compram o carro, eles compram a segurança. Eles não compram lá a motorização do carro, eles compram o quê? A agilidade, a potência, ou seja, eles compram o benefício daquele carro, certo? Agora, tem um passo além aqui que a maioria das pessoas desconhecem, que é aonde realmente mora a percepção de valor. Ou seja, existe aqui características, existem os benefícios, sim, mas existe uma coisa aqui que se chama vantagens. O que é isso, professor? Vantagens. Vantagens é onde um neurovendedor profissional atua. É onde o neurovendedor atua. Por isso que ele é diferente, por isso que ele consegue aumentar a percepção de valor, por isso que ele trabalha a sua oferta diferenciada. Mas explica um pouco melhor, professor, como é que funciona isso? Bom, bora lá. Eu tenho uma característica. Essas características geram um benefício. O que é um benefício, então, professor? Benefício é tudo aquilo que as suas características, o que o teu produto faz, o cliente precisando ou não. Vou usar um exemplo. Eu vou aí para comprar um novo automóvel. E aí, hoje com a tecnologia, sistema híbrido, assim por diante, ou quase o carro elétrico, mas vamos usar aqui um sistema híbrido, você me mostra que o carro que eu estou escolhendo tem um benefício muito bom, que é o benefício da economia. Ele é muito mais econômico do que os outros carros tradicionais ou até mesmo o carro que eu estou usando nesse momento. Ok, esse é um benefício? Sim. Qual que é a característica? Ele é híbrido. A característica é que ele é híbrido. Ou seja, ele funciona com combustível, mas ele funciona também com energia elétrica, tá bom? Qual que é o benefício? Ele é econômico. Certo? Esse é o benefício. Mas veja bem, pode ser que eu precise de um carro mais econômico e pode ser que eu não precise de um carro mais econômico. Faz sentido? Para você isso que eu estou falando? Faz, não é? Ou seja, mas mesmo assim eu vou ter esse benefício se eu decidir por esse carro. Então o benefício é tudo aquilo que o teu cliente vai ganhar com as características do teu carro ou do teu produto, mesmo que ele não precise, ok? Está claro isso? Agora, o que é vantagem então, professor? Por que o neurovendedor trabalha aqui, vai um passo além? Porque eu vou explicar uma coisa para você, que benefícios demais na cabeça do cliente pode se tornar custo. Eu vou repetir, benefícios demais na cabeça do teu cliente pode se transformar em apenas custo, quando ele não consegue enxergar valor naquilo. Olha como isso é forte na venda. Olha como isso é forte na venda. E o que é uma vantagem, portanto, professor? É quando você encontra um problema, uma insatisfação, um desejo do seu cliente que ele quer resolver e você encontra entre todos os benefícios que o seu produto fornece, o seu carro fornece para ele, e você encontra pelo menos um que resolve aquele problema específico. Vamos imaginar então, usando o mesmo exemplo, que eu estou buscando um carro mais econômico porque eu estou com um problema. Ou seja, eu preciso economizar combustível porque isso está gastando muito o meu dinheiro, está comprometendo a minha renda e eu estou muito preocupado com isso, ok? Então quer dizer o quê? Qual que é um benefício que vai resolver esse meu problema? É um carro híbrido, um carro econômico ou um carro híbrido. Ele deixou de ser um benefício e passou a ser uma grande vantagem. E quando ele se torna uma grande vantagem, isso justifica um preço maior, aumenta muito a percepção. Diferentemente, por exemplo, que você viesse aí nesse mesmo carro falando para mim, mas olha só, ele tem câmera de ré, ele tem sensor de estacionamento, legal, bacana. Agora, eu preciso, é um benefício legal? Bacana, mas não é uma vantagem explícita, porque ele não vai resolver um problema específico naquele momento. O que justifica um preço maior é a vantagem, tá bom? É dessa forma que os neurovendedores trabalham, é dessa forma que eles fazem uma oferta diferenciada. Olha o que aconteceu comigo e com a minha esposa. Há pouco tempo atrás a gente foi trocar de carro e nós estávamos buscando um carro um pouquinho maior,
minha esposa, principalmente por causa do nosso filho, e a gente entrou numa concessionária. E quando a gente entrou numa concessionária, a vendedora veio até a gente, toda simpática, pediu o nosso nome, tudo certinho, a gente começou a conversar, e aí quando a gente falou da nossa ideia, o que nós estávamos precisando, ela simplesmente foi até um modelo de automóvel e começou a ofertar para a gente um modelo que nós não queríamos. Ou seja, ela simplesmente olhou, fez uma pré-análise assim, olhando, né? Sabe aquele raio-x que a pessoa faz com os olhos? E ela olhou, bom, esses caras estão com um cara que tem dinheiro, então eu vou oferecer esse modelo aqui. E ela lá batendo e falava, não, porque tem câmera de ré, porque não sei o que, vocês só por 20, 30 mil a mais, não sei o que, vocês vão deixar de ter esse benefício, né? E a minha esposa olhava para mim, olhava para minha esposa e a gente ficava todo meio, sabe, constrangido. Por quê? Porque a vendedora estava tentando vender um monte de benefício que para nós só era custo. Para nós só aumentava o nosso custo. Nós não queríamos aquilo naquele momento. Por dois motivos. Uma que a gente não tinha aquela condição financeira para aquele modelo e outra que não fazia sentido nenhum para nós aqueles benefícios que ela estava ofertando naquele momento. E aí, quando a gente saiu, né, aí veio a famosa frase que nenhum vendedor gosta de ouvir, mas veio, né, faz sentido. A gente falou assim para a vendedora, olha, legal, bacana, a gente gostou, a gente vai pensar, e aí, se a gente decidir, a gente te procura. E ela daí ficou, né, sem jeito, sem argumento, trocamos cartões, a gente saiu. Quando a gente saiu da concessionária, minha esposa olhou para mim e falou, você viu que a vendedora despreparada estava aí tentando forçar a gente comprar uma coisa que a gente não quer. Olha que louco isso. Isso é por quê, gente? Porque ela estava batendo nos benefícios que nós não precisávamos. E para nós, isso aí só ficava representando cada vez mais custo, custo, custo. O que nós queríamos era algo que resolvesse o nosso problema naquele momento que nós estávamos procurando. Nós saímos de lá, fomos numa outra concessionária logo no lado e a gente foi melhor entendido pelo vendedor. O vendedor conseguiu então focar naquilo que a gente precisava, nas vantagens, e a gente comprou uma caminhonete no valor aí aproximado de 100 mil reais à vista, que era o que nós queríamos e era o que nós tínhamos naquele momento. Faz sentido então para você? Olha como funciona isso. A oferta diferenciada faz você ser um neurovendedor, onde você consegue realmente mostrar para o seu cliente quais são as grandes vantagens que ele tem em comprar de você, tá bom? Bom, nessa aula eu quis mostrar para você como você pode fazer uma oferta diferenciada utilizando esses 3 estágios, características, benefícios e vantagens, e que se você focar nas vantagens, você vai aumentar muito a percepção de valor do produto que você oferece para o teu cliente. Se você focar só nas características e nos benefícios, você vai acabar aumentando muito a percepção de preço. E na próxima aula e na última aulinha que a gente gravou aqui para você, eu quero falar para você sobre atalhos mentais. Como que você pode utilizar os atalhos mentais ajustando a sua comunicação para fazer com que o seu cliente se conecte mais com você e tome a decisão de compra mais rápida. Te espero já na próxima aula.